Irmãos, deixa a sua Bíblia preparadinha aí, daqui a pouco nós vamos ler. Quero começar a palavra primeiro e depois a gente vai para a Bíblia, tá? Combinado assim? Isso a gente costuma falar de sermão temático. O sermão temático parte do tema e vai para a palavra. É isso que a gente vai fazer hoje. Você deve ter percebido que muito se fala em estabilidade nos nossos dias. A gente está vindo aí de alguns meses atrás de eleições. Muito se falou de estabilidade nas eleições. Então é um tema fresco na nossa memória. E esse assunto continua no ar, né? Estabilidade econômica, estabilidade política. E aí a gente pode estender isso para outras áreas da vida. Estabilidade emocional, estabilidade familiar, estabilidade espiritual. A verdade, irmãos e irmãs, é que a estabilidade, o ponto de equilíbrio, é uma das grandes buscas do ser humano. Todos nós, de um modo ou de outro, de um jeito ou de outro, estamos buscando o nosso ponto de equilíbrio. Estamos buscando a nossa estabilidade, de alguma maneira. Tanto o nível do excesso quanto o nível da deficiência são extremos que a gente não quer estar, porque a gente está sempre em busca de um ponto de equilíbrio. O que realmente nos agrada é a estabilidade, é estar numa posição de conforto, numa posição de segurança. Talvez a palavra melhor seja essa. A gente sempre quer estar numa posição de segurança. Por exemplo, ninguém gosta de viver endividado. Até mesmo quem se encontra num momento de endividamento não gosta de estar ali. Não é verdade? O que todo ser humano que tem um pouco de consciência busca é estabilidade financeira. E como a riqueza é uma possibilidade para poucos, acho que a maioria está em busca de viver uma vida mediana. Por quê? A gente quer um ponto de equilíbrio. Esse é o tipo de equilíbrio que a gente quer. Um outro exemplo. Quem é que gosta de trabalhar freneticamente a ponto de chegar à exaustão, a ponto de chegar ao esgotamento? Alguém gosta disso? Estou usando a palavra gostar, gente, veja. Tem muita gente que faz isso. Mas será que tem gente que gosta disso? De chegar de ultrapassar os seus limites? Eu acredito que ninguém gosta. O que o ser humano deseja é trabalhar naquilo que gosta. Eu acho que esse é o sonho de todo trabalhador, né? Trabalhar no que gosta, para poder aproveitar dos frutos do seu suor da melhor maneira possível. Por quê? Porque isso é sinônimo de estabilidade. E essa é a estabilidade que a maioria das pessoas quer. Outro exemplo. Quem gosta de viver estressado? Com um turbilhão de pensamentos na cabeça? E aí vamos para o outro extremo. Quem é que gosta de viver naquela morosidade absoluta, e por que não dizer na depressão? Não que a depressão seja o oposto completo disso, mas acho que dá para a gente usar o termo pelo menos para exemplo.
Quem é que gosta de viver em dois extremos? Num estresse absoluto ou numa depressão absoluta? Eu acredito que ninguém gosta disso. Por quê? Porque o ser humano está em busca de equilíbrio, estabilidade. As pessoas querem viver em paz consigo mesmas, querem viver com a mente tranquila, querem viver com seus pensamentos organizados. Elas querem viver em segurança. Agora, a pergunta: como encontrar esse sonho? Como encontrar esse nível de vida? Como alcançar esse ponto de equilíbrio? Como alcançar esse tipo de moderação? Como alcançar a estabilidade que a gente tanto deseja? Para mim, irmãos, quando eu olho para a Bíblia, o primeiro texto que vem na minha cabeça quando se fala de equilíbrio, de estabilidade, de moderação, é o convite que Jesus fez para a gente em Mateus 11, versos 28 a 30. E aí você pode abrir lá. Mateus 11, versos 28 a 30. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Um dos textos mais lidos. Provavelmente um dos mais pregados também. Mateus 11, 28 a 30. Eu estou com a linguagem de hoje aqui, tá? Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Você já deve conhecer o contexto desse texto aqui. As pessoas da época de Jesus, da época em que Jesus disse essas palavras, estavam vivendo uma pressão terrível. Os mestres da lei, os mestres judaicos daquela época, estavam impondo às pessoas uma observância tão exagerada da lei de Deus, que ninguém conseguia obedecê-las por completo. As pessoas viviam oprimidas, viviam cansadas, viviam estressadas. A religiosidade havia tomado uma roupagem que Deus não queria que ela tomasse, e aquilo estava pesando no ombro das pessoas. E foi exatamente nessa ocasião que Jesus chamou os seus ouvintes para se renovarem nele, para se revigorarem nele. E sabe, meu irmão, minha irmã, esse chamado está de pé até hoje, para mim e para você. Veja bem, meu irmão, as marcas desses tempos que nós estamos vivendo, e não é de hoje, são ansiedade, cansaço, estresse, depressão. Essas são as marcas dos tempos que estamos vivendo. E uma das causas disso tudo é a velocidade com que vivemos a vida contemporânea. As pessoas andam cansadas de tanta correria e sobrecarregadas de tantas tarefas. É até engraçado quando você conversa com uma pessoa, seja ela quem for, e ela fala assim: meu Deus, já chegou o fim de semana de novo? Eu nem vi a semana passar. Pode ser novo, pode ser média idade, pode ser idoso. Está todo mundo falando a mesma coisa.
Parece que o relógio está correndo mais rápido. Nós somos, por conta disso, uma geração de gente emocionalmente esgotada. E são muitas as coisas que nos roubam a nossa energia, a nossa vitalidade interior. Mudanças que têm acontecido muito rápido, conflitos de relacionamento, que parece que se acentuam cada vez mais, frustração com resultados não obtidos, principalmente se você trabalha num ramo em que você tem metas a cumprir, rotina estressante de trabalho, trânsito nas grandes cidades. Até aqui de vez em quando a gente fica meio estressado no trânsito. Imagina a cidade grande. Quando a gente sai daqui e vai para Londrina, por exemplo, eu, quando vou a Londrina, procuro não passar pelo centro, a não ser que eu tenha que ir para o centro. Porque é estressante você andar em cidade grande. Ainda mais depois que eles fizeram 2 carros andar na vaga de um carro. Não sei se vocês perceberam isso lá. Tinha vaga para um, eles racharam no meio para passar 2. Então você passa com o carro lambendo o retrovisor do outro. É desse jeito. Então, irmãos, nós somos uma geração de gente emocionalmente esgotada por conta de tantas coisas. Custo de vida aumentando. Cada dia que a gente vai ao mercado, dá um preço. E quando dá uma baixadinha, a gente fica extremamente feliz. Mas é coisa assim, rápida, né? Porque depois você volta para tentar comprar no mesmo preço, já subiu. E aí, olha só que curioso, né? Quando as pessoas vão descansar, elas têm um dia de trabalho, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho na empresa ou no seu negócio próprio. Quando elas terminam aquilo e vão para casa descansar, o que elas fazem? A maioria delas, elas vão para a sala e acendem, ó, e ligam o quê? A televisão. Onde? Geralmente no jornal. E ali, irmãos, as pessoas ficam recebendo milhares e milhares de informações que, ao invés de descansar a mente, deixam a mente mais cansada ainda. É o repórter que só fala de tragédia e violência. É o Jornal Nacional que só mostra a má situação da política, a má situação da economia, a Amazônia que está queimando. As novelas, que só exibem adultério, impureza sexual e falcatrua. Se resumir, é só isso que mostra. E quando mostra alguma coisa certa, você pode ter certeza que no meio daquela coisa certa tem alguma coisa errada, para justificar o errado. E os comerciais, hein? Os comerciais que ficam salpicados no meio da programação, servem para quê? Para deixar os seres humanos ansiosos por comprar um monte de coisas que não vão precisar e que depois vão ficar preocupados para pagar. Exatamente. Consumismo. Consumismo. É isso, irmãos, que acontece hoje.
E quem é que pode descansar com tudo isso? Quem é que pode encontrar equilíbrio, a sua estabilidade com tudo isso? A verdade, irmãos, é que, queiramos ou não, temos de viver nesse mundo. Não temos como sair daqui. Temos que viver aqui. E como não tem como fugir desse modelo de sociedade, qual é a solução para nós? Buscar o nosso renovo em Deus. Porque é exatamente isso que Jesus disse para nós. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Esse é o convite de Jesus para nós. Você está cansado, você está desequilibrado, você está imoderado. Venha para mim, venha buscar renovo em mim. Assim como existia ali nos tempos de Jesus um código de conduta religiosa muito pesada que oprimia as pessoas, hoje existe a mesma coisa, irmãos. As regras da vida moderna, e às vezes até mesmo da religiosidade, não podemos fechar os olhos para isso, são extremamente opressoras. E é por isso que nós precisamos da força de Deus para vencermos as nossas tarefas diárias, força que nós encontramos na oração, na palavra de Deus e no culto. Oração, palavra, culto. E vou acrescentar mais um: louvor, adoração. O convite de Jesus para nós é comunhão, relacionamento com Deus. Vinde a mim. Ele está dizendo: vinde a mim. Jesus, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a maneira da gente se renovar em Deus? Oração, palavra, louvor, culto. Eu quero abrir um parênteses para falar especificamente sobre culto. Se você vem para o culto, seja ele o culto de domingo, seja ele o culto de terça, dois cultos com ideias diferentes, com objetivos diferentes, e você vem de coração aberto, com a vontade de adorar a Deus, e com a vontade de receber o que Ele tem para entregar para você, você sai daqui realmente revigorado. Você chega aqui e se entrega para tudo aquilo que Deus tem para fazer. Você não sai a mesma pessoa. Agora, se você vem para o culto, de coração fechado, você vem para o culto com a mente fechada, com preconceitos, você vai chegar aqui e corre um risco, a não ser que o Espírito Santo venha e te dê um toque bem especial e mude você, porque a possibilidade disso acontecer é grande. Você pode sair daqui do mesmo jeito. Se você vem para cá, de coração aberto, disposto a receber tudo que Deus tem para te dar, você não sai daqui o mesmo. Você sai daqui transformado, renovado, fortalecido. E Deus é tão grandioso que às vezes Ele nem usa a palavra do pastor para fazer isso. Porque presbiteriano geralmente acha que Deus só fala através do sermão do pastor, né? Às vezes você vem, o cumprimento que você recebe do irmão já te revigora. O pastor pode ter pregado algo que não falou nada com você.
Os louvores podem não ter falado nada com você, até mesmo porque o louvor não é para falar com você, é para falar com Deus. Mas nada falou com você no culto. Mas aquele cumprimento que o irmão te deu, revigorou você. Ou de repente o louvor, a ministração do louvor, quem estava ministrando, leu um texto bíblico, falou algo sobre aquele texto e penetrou no seu coração. Mas você estava aqui, irmão. Você estava presente. Ou pelo menos estava acompanhando o culto online. Você estava recebendo, entendeu? Recebendo, aberto, coração aberto. Essa é a questão. Tem que estar de coração aberto. E tem que estar aqui. Oi? Exato. Tem um hino antigo da igreja que fala assim: eu venho como estou. Só os mais antigos vão lembrar. Eu venho como estou. Eu venho de coração aberto. Quando você vem de coração aberto, Deus faz a obra. Por isso, meu irmão, minha irmã, por mais que alguns sejam bastante adeptos do culto online, e está mais no culto online do que aqui, eu quero dizer para você, venha para cá. Venha para cá. E não deixa nada te atrapalhar estar no meio da comunidade. Está cansado? Vem para cá que Deus te descansa. Brigou com alguém? Vem para cá que Deus derrama amor para a coisa ser solucionada. Está preocupado? Vem para cá, Deus te dá uma luz. Sabe? Não tomou banho? A gente aguenta. Porque terça-feira, meu irmão, tem dia que você sai do trabalho direto para o culto. Né? Tem dia que sai do trabalho direto para o culto. Venha do mesmo jeito. O que importa é você estar de coração aberto aqui. Ah, não tem roupa nova, não tem problema, vem com a velha. Porque o que importa é o coração, meu irmão. Você está entendendo? Eu estou simplificando ao máximo para a igreja entender, para os irmãos entenderem que Deus quer nos revigorar na presença dEle. Seja aqui, seja no culto online. Mas eu ainda insisto, sabe? Não estou querendo alfinetar quem está participando de culto online, não. Mas a presença da comunidade é tão importante para nós. Agora, entenda uma questão e eu caminho para o final da nossa reflexão. Entenda uma questão, irmão. O chamado de Jesus, para a gente se revigorar nele, e aí encontrar estabilidade para a nossa vida nele, não termina no versículo 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele pula para o verso 29, porque o refrigério do Senhor é um processo que passa pelo aprendizado e pela prática dos ensinos de Deus. O verso 29 diz assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Se a gente agregar ao nosso dia a dia os ensinos de Cristo, se a gente trouxer para o nosso cotidiano as palavras de Jesus, com certeza, irmãos, nós chegaremos muito menos desgastados no fim do dia, muito menos desgastados no fim de semana. Por quê? Porque nós teremos, por exemplo, evitado um punhado de conflitos. Teremos, por exemplo, relevado questões sem muita importância. Teremos deixado de nos desgastar com alguns pecados, porque o pecado põe a gente para baixo, hein? Bastante. Teremos oferecido amor às pessoas e, consequentemente, teremos recebido amor em retribuição.
teremos vencido muitos desafios com a sabedoria que vem do Espírito Santo. Então, meu irmão, para pensar. Eu estou em busca de estabilidade para a minha vida, porque os tempos são maus. Eu busco estabilidade, equilíbrio no Senhor, buscando revigorar a minha vida no Senhor. Eu estou cansado, eu estou pesado, eu vou buscar o vigor que vem de Deus. Mas é só isso? Não. Eu vou colocar em prática aquilo que Jesus disse para eu fazer. Eu trago para a minha vida, para o meu dia a dia, aquilo que Jesus fala para eu fazer. Eu ando nos seus passos. Eu piso nas suas pegadas. E aí a coisa dá certo. Você pode fazer diferente, se você quiser. Você tem essa liberdade. Pastor, eu vou fazer do meu jeito. Quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer de acordo com aquilo que der na minha cabeça. Você tem essa liberdade. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, que eu e você, como seres humanos, somos limitados. A gente vai até a gente vai até um limite. Dali para frente, a nossa força acaba, nossa inteligência acaba, nosso vigor acaba. Sem Deus, a gente padece ali. Mas se a gente buscar a força de Deus, o poder de Deus é ilimitado, a sabedoria de Deus é ilimitada. Com Deus a gente vai muito mais longe. Então, se eu quero equilíbrio para a minha vida, estabilidade para a minha vida, seja em que área for, eu preciso buscar a força de Deus, que não tem limite. Ele é fonte inesgotável de força e de sabedoria. Quando isso acontecer comigo, eu vou ser muito mais bem sucedido nas minhas causas, nas minhas questões, no meu dia a dia e na estabilidade que eu quero tanto para a minha vida. Se Deus quiser, irmãos, eu quero voltar nesse tema na terça que vem. Eu já pincelei alguma coisinha aqui, mas eu não vou insistir no tema hoje, tá? Deixa para terça-feira que vem. Acho que por hoje já está bom. Terça-feira que vem a gente volta nesse tema, para falar de mais algumas coisas. Por hoje, que busquemos vigor e força no Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que essa seja a nossa temática para a semana. Que Deus nos ajude a vencer as nossas lutas, os nossos dilemas, e nos dê vitória em cada uma delas. E que a estabilidade volte para os nossos corações, ou para aquelas áreas que ainda não existem em nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu quero colocar diante de Deus os pedidos que você vai colocar agora, cada questão que você vai colocar diante de Deus, sua, pessoal, de alguém por quem você está orando. Vou colocar também diante de Deus os pactos de oração. Aqui, irmão, a gente tem esse culto chama pacto de oração, sabe? A gente deu esse nome. Um compromisso que a gente faz com Deus de orar por um motivo ou mais durante 7 semanas. Tarde da Esperança, eu já fui lá, na Tarde da Esperança, lá no Espaço Esperança. Só que a gente deixa claro para os irmãos que não tem nada de mágico nisso. Que o 7 não tem nada de mágico. São 7 semanas em que Deus vai falar com a gente, em que a gente vai buscar a Deus, a gente vai honrar a Deus com perseverança, com fé, e que a gente vai aprender a orar. 7 semanas para a gente aprender a obedecer quando Deus fala para insistir. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, sabe? Esse é o nosso objetivo aqui com o pacto de oração. E tem irmãos que estão seguindo aí no pacto de oração.
Então, se você está seguindo no pacto de oração, esse é o momento para a gente orar também. Amém, igreja? Você que está acompanhando o culto online, mesma coisa, se você tiver um pedido, um pacto de oração a colocar diante de Deus, essa é a hora. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, para a gente orar? Vamos falar com Deus. Pai Santo, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã, que nessa hora, Pai, tem um pedido sendo colocado diante de Ti. Nos seus corações, ó Deus, existe um anseio, existe uma busca, ó Deus, que cada um está colocando diante do Teu altar. Alguns intercedendo por si, ou alguns intercedendo por outras pessoas, por amigos, familiares. Cada um deles, ó Pai, eu coloco diante de Ti, na certeza, ó Pai, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus, eu clamo por um milagre, por uma intervenção sobrenatural do Senhor, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. E clamo a Deus para que haja ali livramento, para que haja ali vitória, para que haja ali, Senhor, um trabalhar do Senhor para que o medo saia do coração, para que tudo aquilo que tem travado a vida dos teus filhos e filhas caia por terra em nome de Jesus. Toda interferência do maligno, Pai, que vem para roubar, que vem para colocar os teus filhos e filhas por terra, em nome de Jesus seja vencido. Tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do maligno, então nós declaramos nula toda a obra de Satanás, porque ele foi vencido pelo Senhor lá na cruz do Calvário. Eu clamo a Ti, entra com providência, entra com livramento na vida dos Teus filhos e filhas. Eu oro por aqueles que estão caminhando num pacto de oração, Senhor, que o Senhor dê a eles um espírito de perseverança, de fé, sobretudo, Pai, a certeza de que o Senhor tem um tempo certo para cada milagre, para cada bênção acontecer nas suas vidas, ó Pai, e que possamos, ó Deus, futuramente contar as Tuas bênçãos aqui e glorificar o Teu nome por cada bênção, por cada milagre, por cada intervenção do Senhor em nossas vidas. Despede o Teu povo agora na Tua bênção, na Tua direção. Dá-nos uma semana cheia da Tua graça, Senhor. Dá-nos, ó Pai, receber o Teu refrigério, dá-nos receber o Teu renovo, dá-nos, Senhor, estar de coração sempre aberto para aquilo que Tu tens a fazer nas nossas vidas, para que possamos alcançar a estabilidade que nós desejamos, seja para que área for, ó Deus, que ali haja um ponto de equilíbrio que é o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Nós nos revemos no domingo, tá? Uma ótima semana para você. Vá para casa na paz do Senhor.